Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre simulações da ONU e explicar para vocês o que é, como funciona, por que fazer uma simulação desse órgão. Bom, vamos começar entendendo o que é a ONU e por que fazer uma simulação dela. Bom, a ONU é uma organização sem fins lucrativos que se chama Organização das Nações Unidas. Ela basicamente resolve conflitos, problemas internacionais sem ferir a soberania nacional de nenhum estado. Então, ela basicamente vê um problema e resolve ele. E ela faz isso por meio de seus órgãos, que são Acnur, ECOSOC, Conselho de Segurança, CDH e assim vai. E bom, cada um desses órgãos tem uma função específica, e eles não passam por cima do outro. Inclusive, quando tem alguma coisa que esses órgãos não podem resolver, por exemplo, o CDH ele não pode resolver questões de segurança, ele recomenda ao Conselho de Segurança se reunir para debater sobre o assunto do qual ele não pode resolver. A ONU, ela é um órgão que existe para resolver qualquer conflito internacional que fira a paz e possivelmente a soberania de estados. Então, a ONU, ela é um órgão que serve também para mediação de conflitos. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, repudiando os atos ou de Israel, ou inclusive quando Antônio Guterres fez isso em relação a Israel, ele repudiou os atos de Israel. Israel chegou para ele e falou assim: "Você é só você é uma persona não grata". Deu uma treta em relação a isso. Enfim, e basicamente a simulação da ONU, ela simula a conferência que resolve esses conflitos. Ela é feita por jovens de todo mundo, desde o ensino fundamental, oitavo, nono ano, até pessoas que estão no ensino superior e que já estão na faculdade. Tem pessoas que cursam relações internacionais e fazem simulações da ONU. Então, é um evento que acaba englobando diversos tipos de pessoas. A simulação da ONU, ela tem como benefícios oratória, liderança, networking, negociação, esses atributos a serem desenvolvidos. Por mais que você fale, nossa, eu já sou um líder nato, eu não preciso disso. Você vai descobrir que você precisa sim. Porque você vai acabar vendo que não é só porque você é um líder nato que você ainda não sabe liderar alguma coisa. Então você vai ver que provavelmente a sua liderança vai ser posta à prova em uma simulação da ONU. Então você vai entrar com uma mentalidade e possivelmente sair com outra. Quando eu participei da primeira simulação, eu pensava um determinado assunto, sobre um determinado assunto, eu pensava X, e eu saí pensando XY, e eu acabei vendo que não era tudo aquilo que eu imaginava, que era bem mais profundo, e eu ganhei de brinde um estudo de relações de geopolítica, e eu comecei no mundo das simulações porque eu gostei de debater sobre geopolítica. Mas por que fazem simulação desse órgão? Como que ele surgiu? Bom, para explicar por que fazem simulações da ONU, sobre a ONU, eu tenho que explicar o que é a ONU. E bom, a ONU, ela é um órgão que foi criado em 1945, mais especificamente em 24 de outubro de 1945, que foi um mês e 22 dias após a rendição japonesa da Segunda Guerra Mundial, a rendição oficial, que foi atestada por documento, que aconteceu no dia 2 de setembro de 1945, praticamente um mês após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. E basicamente, quando o Japão se rendeu, os países vencedores olharam para toda a situação que o nazismo, o fascismo e o Estado do Japão fizeram, todo o estrago que eles fizeram com essa ideologia, e pensaram: nós não podemos deixar que isso se repita. E eles fizeram a Organização das Nações Unidas para tentar combater todo e qualquer tipo de desavença que ameace a paz no sentido de não haver conflitos, porque violências estruturais eles não resolvem. Então, eles criaram um órgão para resolver qualquer tipo de violência internacional. Além disso, como é atestado na Carta das Nações Unidas, no preâmbulo delas, que toda e qualquer nação merece ser ouvida, independente de seu tamanho, força ou poder, é, e além de, claro, da sua economia,
Porque, basicamente, tem muitas delegações que nem sempre são ouvidas no cenário internacional. Isso nos presentes dias e também nos dias antigos, onde ainda não existia a ONU, e aí eles viram assim esse problema e falaram: nós temos que dar voz às delegações pequenas, às delegações fracas, às delegações que não têm uma economia muito forte. E aí eles começaram a prestar mais atenção nesse quesito que toda delegação merece ser ouvida, independente de quem ela seja, do que ela represente. E bom, as remoções da ONU, elas acontecem ou no conforto de sua casa, como eu estou aqui agora, ou em uma sala, em uma conferência, em um local determinado pela equipe organizadora do evento. Nem todas as simulações são atestadas pela ONU, mas a maioria segue um modelo padrão, que é o modelo brasileiro, que basicamente o modelo brasileiro, ele tem pontos, moções, ele tem documentos, ele é muito mais regrado do que o modelo internacional, por exemplo, em que você não tem agenda de comitê, você não tem pontos e moções e afins. Além disso, os jovens de todo o mundo são convidados a defender a política externa de suas representações com força, garra e determinação, com unhas e dentes. E quando eles fazem isso, é muito incrível de se ver, porque eles não cedem o posicionamento do seu país. Eles defendem o que o seu país defende até o fundo. E isso é muito incrível de se ver, porque, querendo ou não, é um debate muito mais argumentativo do que só, nossa, ele está defendendo Israel no questão de Palestina e Hamas, na questão de Israel e Hamas. Mas ele está fazendo isso tão bem que parece até que ele é israelense, que ele concorda com a ideologia israelense. E quando você vê que os delegados chegaram nesse nível, você sabe que é uma simulação boa, que a simulação foi bem organizada e que os delegados são bons. E bom, fazem este extracurricular porque ele é muito bem visto, porque você aumenta a sua capacidade argumentatória, a sua oratória, a sua escrita de documentos e escrita no geral. Então, as simulações da ONU, elas são muito bem vistas no cenário acadêmico internacional, porque elas envolvem uma área muito grande, desde escrita até argumentação, até mesmo escrita argumentativa. Então, quando você vai bem em uma simulação da ONU, independente se ela seja nacional, se ela seja internacional, você acaba mostrando que você é bom em argumentação, em escrita argumentativa, ou até mesmo em escrita de documentos. E por isso as faculdades gostam tanto de currículos que têm simulações da ONU, porque eles englobam uma questão muito mais argumentativa e muito mais criativa, porque às vezes você tem que achar soluções criativas para fugir de problemas na qual ou seu país foi metido ou no qual você se meteu. Por exemplo, eu já ameacei amaldiçoar os delegados se eles delimitassem a minha fronteira. E eu cheguei e falei assim, não. Inclusive, se vocês delimitarem minhas fronteiras e imporem sanções à minha delegação, a minha delegação vai amaldiçoar vocês. Eu não tinha exército e é isso. Eu tinha um sonho de não ser delimitado. E é isso. Eu dei um jeito e, pasmem, funcionou. Então, a criatividade, ela vai muito aí, porque você tem que achar jeitos criativos de impedir que a coisa aconteça com a sua nação, e você tem que achar jeitos criativos de resolver os grandes problemas da sociedade internacional. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar. Não tem problema, eu respondo. É isso. Tchau!